agora às nossas questões FCC sobre as classificações na Lei 4.320. Vamos lá, classificação por natureza ou por categorias na Lei 4.320. Vamos lá então, diversas questões FCC para fixar o conteúdo. O presidente de determinado órgão do Poder Judiciário Federal autorizou a aquisição de um terreno pelo valor de R$ 1.350.000 para a construção de sua sede na região sudeste do Brasil. Sob aspecto orçamentário, segundo a Lei 4.320, a aquisição do imóvel será classificada no grupo de natureza de despesa. Veja, estamos diante de uma aquisição de um terreno para a construção de uma sede, fazer uma construção de um edifício. Nessa situação, nós estamos diante de um investimento. Por quê? Porque o investimento considera a aquisição de imóveis necessários à construção também. Então, deve ser classificado no grupo de natureza de despesa, investimentos, resposta letra C. Número 2. Sobre a despesa pública, é correto afirmar que as inversões financeiras e as despesas de custeio são classificadas como despesas correntes. Despesas de custeio, sim, são despesas correntes, mas as inversões financeiras são despesas de capital. Letra errada. Letra B. É vedado consignado dotação à unidade administrativa subordinada ao mesmo órgão. É vedada, uma vedação absoluta? Errado. Em casos excepcionais, é possível sim consignar dotação à unidade administrativa subordinada ao mesmo órgão. B. Errada. Letra C. O material permanente é aquele de duração igual ou superior a 1 ano. Letra C também errada. É superior a 2 anos. Letra D. É possível a concessão de subvenção à empresa de fins lucrativos, desde que tenha sido expressamente autorizada em lei especial. Exatamente, a Lei 4.320 diz que é permitida a concessão de subvenção à empresa de fins lucrativos, mas exige que tenha sido autorizado expressamente em lei especial. Questão 2, letra D. Letra E, sua discriminação da lei do orçamento será feita no mínimo por categoria econômica. Errado, a Lei 4.320 diz que será feita no mínimo por elementos. Questão 2, letra D. Questão 3. Nos termos da Lei 4.320, o repasse de valores destinados a cobrir despesas de custeio de entidades, uma questão que vai falar sobre o repasse de valores, que vai cobrir despesas de custeio. Então, a gente está diante de uma questão que vai falar de subvenções. E analisando as alternativas, a gente vai ver a letra A, somente pode ter caráter econômico fechado em empresas públicas. Letra B, é limitada a instituições públicas ou privadas, de caráter assistencial cultural, sem fins lucrativos. A gente sabe que há variações. Aqui não está restringindo se é subvenção econômica ou social. Então, a gente não pode. Letra A está errada, B está errada. Letra C, ato contábil, classificado como inversão financeira, não é inversão financeira, é uma subvenção. Letra D, considerado despesa de capital, se for destinado a empresa de caráter industrial ou comercial, não. Subvenção, ela é uma despesa corrente, classificado como transferência corrente. Letra E, pode ter caráter social ou econômico. É isso mesmo, subvenção pode ter caráter social ou caráter econômico. Questão 3 é a letra E, é a resposta. Questão 4. A Lei 4.320 estabelece que normas gerais de direito financeiro, quanto a aspectos pertinentes à despesa pública, prevê que, vamos colocar todas as alternativas aqui, transferências correntes são dotações para as despesas que correspondem à contraprestação direta de bens e serviços. Não, é exatamente o contrário. Transferências correntes são dotações para despesas que não correspondam à contraprestação direta de bens ou serviços. Letra A está errada. Letra B, unidade orçamentária é o agrupamento de serviços subordinados ao mesmo órgão. Aqui serão consignadas dotações próprias. É isso mesmo que é uma unidade orçamentária. Agrupamento de serviços subordinados ao mesmo órgão, que serão consignadas dotações próprias. Está lá na Lei 4.320. A letra B é a que deve ser marcada correta. Vamos ver as demais. Letra C, é vedada a consignação de dotações a unidades administrativas subordinadas ao mesmo órgão. Não é uma vedação absoluta. Em casos excepcionais, é permitida a consignação de dotações a unidades administrativas subordinadas ao mesmo órgão. Então, está errado. Letra A está errada, letra C está errada. Letra D, na lei do orçamento, a discriminação da despesa será feita, no mínimo, por unidade orçamentária. Não é o que está na Lei 4.320. Será feita, no mínimo, por elementos. Material permanente é de duração superior a 12 meses. Letra E também está errada, que é superior a, se quiser colocar em meses, são 24 meses, que é, a lei diz em 2 anos, fala em 2 anos. Questão 4, então, resposta certa é a alternativa B. Questão número 5. O orçamento anual do TRF da terceira região para 2016 previu despesas com material de consumo, equipamentos de instalações, serviço de terceiros, salário de família e material permanente. Nos termos dispostos na Lei 4.320, essas despesas são classificadas respectivamente como? Coloquei aqui para a gente ir buscando no nosso conteúdo e facilitar o seu aprendizado, que eu simplesmente falar aqui. Bom, vamos lá, coloquei o que são investimentos, coloquei quais são as despesas de custeio,
quais são as transferências correntes. Então, vamos localizar aqui, ó. O primeiro deles ó, é o material de consumo. Material de consumo, a gente sabe aqui que é uma despesa de custeio. Isso é até fácil de lembrar. Material de consumo é para o custeio da máquina administrativa. Então, a gente já pode eliminar aqui ó, a letra C e a letra D. Então, sobrou A, B e a E. Equipamentos e instalações estão dentro do conceito de investimentos. Vamos ver lá. Ó. Investimentos, dotação de planejamento e execução de obras, inclusive destinados à aquisição de imóveis considerados necessários à realização desta última, bem como programas especiais de trabalho, a aquisição de instalações, equipamentos e material permanente. Então, são investimentos. Então, vamos ver qual delas que é o segundo é investimentos. Ó. Aqui a letra A, investimentos, letra B, inversão financeira, então não pode ser marcada. Letra E, investimentos. Então, vamos prosseguir. Já analisamos equipamentos e instalações. Serviços de terceiros. Onde é classificado serviço de terceiros? É no mesmo lugar do material de consumo. Ó. É classificado aqui como uma despesa de custeio, a despesa com serviços de terceiros. Então, a gente pode ver despesa de custeio, investimento, despesa de custeio. Então, a gente pode eliminar também a alternativa E. Sobrou só como correta a nossa alternativa A, que deve responder a questão. Mas prosseguindo, salário família, a gente encontra o salário família nas transferências correntes, ele está aqui, está, e o material permanente também são investimentos. Então, a gente encontra aqui o material permanente dentro dos investimentos. Ó. Material permanente, já tinha até marcado aqui. Então, a alternativa A é a que responde a questão, porque está certo aqui, salário família, transferências correntes também, investimentos também que correspondem ao material permanente. Então, letra A, questão 5. Questão 6. As despesas públicas podem ser classificadas como correntes quando não contribuem diretamente para a formação e aquisição de um bem, como de capital, quando são realizadas pelas instituições públicas para a criação ou aquisição de um bem de capital. Essa classificação é denominada classificação, que divide em corrente de capital, é uma classificação denominada de categorias econômicas. Questão 6, letra B. Questão 7. De acordo com a Lei 4.320, as despesas correntes se classificam em despesas de custeio e transferências correntes. E as despesas de capital se classificam em investimentos, versões financeiras e transferências de capital. Uma questão que ficou com uma redação um pouquinho confusa. Mas a gente quer saber a alternativa correta. Investimentos, dentre outras, as dotações destinadas à aquisição de títulos representativos de capital de empresas ou entidades de qualquer espécie, já constituídas quando a operação não importe aumento de capital. Não importou em aumento de capital, só trocou a propriedade do bem, uma situação lá, tem A e B, dois proprietários, um tem 40%, outro tem 60%. A União vai lá e compra essa parte aqui do B. Agora a União quer 60%. Só trocou a titularidade da propriedade do bem. Não teve um aumento de capital. Então não é investimento, é inversão financeira. Então está errada a A. Letra B. Despesas de custeio, dotações para investimentos, inversões financeiras, que outras pessoas de direito público ou privado devem realizar, independentemente de quanto a prestação direta em bens ou serviços, constituindo essas transferências, auxílios ou contribuições, segundo derivem diretamente da lei de orçamento ou de lei especialmente anterior, bem como as dotações para amortização da dívida pública. É um conceito perfeito para transferências de capital, não para despesas de custeio. Errada. Letra C. Transferências de capital, as dotações para manutenção de serviços anteriormente criados, inclusive destinados a atender a obras de conservação e adaptação de bens públicos. Também, conceito redondinho, mas para despesas de custeio. Então, houve uma troca entre despesas de custeio com transferências de capital. Letra D. Inversões financeiras, as dotações para manutenção de serviços anteriormente criados, inclusive as destinadas a atender as obras de conservação e adaptação de bens imóveis. É o mesmo conceito aqui de cima, então a gente já viu que não é inversão financeira, é despesa de custeio. Letra E, tem que ser a correta, transferências correntes, dotações para despesas quais não correspondam contra a prestação direta em bens e serviços. Realmente a letra E, conceito de transferências correntes, questão 7, letra E. Questão 8. As transferências destinadas a cobrir despesas de custeio de entidades, inclusive de direito privada, subdividem-se em sociais e econômicas. Essas transferências denominam-se de... Quais são aquelas transferências que são despesas de custeio e dividem-se em sociais e econômicas? São as nossas subvenções. Na questão de subvenções, questão 8, letra C. Questão número 9. Considere as despesas de um tribunal regional do trabalho com item 1, aquisição de veículos para uso na prestação de serviços, tarifas de energia elétrica, água e esgoto referentes ao prédio utilizado na prestação de serviço de sociedade, gasolina automotiva, serviços de terceiros, pessoa jurídica, relativos à manutenção periódica do sistema de ar-condicionado. As despesas acima são classificadas, respectivamente, como, vamos lá,
Aquisição de veículo para uso na prestação de serviço. A aquisição de veículo, a aquisição é uma despesa de capital. Então, a gente já pode eliminar a alternativa D e E, despesa de capital. Letra B, tarifa de energia elétrica, água e esgoto, referente ao prédio utilizado na prestação de serviço de sociedade. Se estivesse adquirindo o prédio, seria uma despesa de capital. Mas as tarifas ao uso do serviço são utilizadas para a manutenção daquele prédio. Então, são despesas correntes. Então, mantemos as 3 alternativas. Item 3, gasolina automotiva, também para manutenção. A aquisição do veículo é despesa de capital, mas a gasolina automotiva é uma despesa corrente, então estamos diante aí de mais uma despesa corrente. Então, a gente pode eliminar a alternativa C. Então, temos a letra A e a B. E 4, serviço de terceiro, pessoa jurídica, relativo à manutenção periódica do sistema de ar-condicionado. Serviço de terceiro é uma despesa corrente também, então estamos diante da alternativa B. É a resposta na 9, letra B. E vamos à questão 10. Segundo a lei número 4.320, é uma despesa classificada como inversão financeira. A questão que eu acho bastante difícil, bastante confusa, mas ela está correta e confusa pela própria dificuldade na legislação. Então vamos colocar primeiro o que é uma inversão financeira para você entender e acompanhar comigo. Inversão financeira dentro da lei 4.320. Letra A. A inversão financeira é a aquisição de instalações necessárias à operacionalização da entidade? Não. A aquisição de instalações necessárias à operacionalização da entidade é um investimento. Então, isso aqui ficou fácil, a gente corta letra A. A constituição de capital de empresa que não seja de caráter financeiro ou a constituição de empresa que não seja de caráter comercial, eles estão dentro do mesmo conceito. E eles são também investimentos. Por quê? Inversão financeira é aquela constitucionamento de capital de entidades, empresas que visem objetivos comerciais ou financeiros. Se elas não forem de caráter financeiro ou comercial, elas são investimentos. Então, cuidado para não confundir a classificada na lei 4.320. Se não for de caráter financeiro ou comercial e estivermos falando de constituição de capital de empresa, ela é investimento. Letra D, o aumento do capital de empresas que visem objetivos comerciais. É isso mesmo, a constituição ou aumento de capital que visem a objetivos comerciais ou financeiros. Se fosse o contrário, né, se não visassem, aí sim, seriam ou investimentos. Mas como visam, que visam objetivos comerciais ou financeiros, é sim classificada como inversão financeira e deve ser marcada a resposta letra D. E a alternativa é a aquisição de imóveis necessários à execução de obra. Nesse caso, adquirir um imóvel para fazer uma obra é investimento, resposta letra D. E aqui terminamos as nossas questões FCC sobre as classificações na Lei 4.320. Bons estudos, até o nosso próximo encontro.